Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um Entrevista da Hora. De antemão, grato pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que é sensível e que precisa de conhecimento. Quanto mais informação, mais fácil fica a gente identificar os problemas e se prevenir. Eu estou falando da prevenção da morte súbita no esporte. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o Dr. João Lombardi. Muito bem-vindo, grato pela presença. Eu que agradeço, satisfação enorme estar aqui. Bom, o Dr. João Lombardi, ele é médico do exercício do esporte pela Unifesp. Ele tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício e Metabolismo pela USP de Ribeirão Preto, mestrando na UFMT e é diretor do Instituto Lombardi. Ele foi médico do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio e médico assistente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Credenciado sobejamente. Isso aí. Doutor João, eu queria entender um pouquinho assim, o processo da morte súbita, porque ele assusta muito, né? Nós tivemos um caso recentemente de uma grande amiga, jornalista, ela perdeu o filho com 15 anos, morte súbita, depois de um jogo de futebol, né? Um jogo de basquete, se eu não me engano. E é assustador, né? Sim. A morte súbita, ela é um evento inesperado e, apesar de raro, é uma condição em que justamente acaba trazendo repercussões muito negativas, porque ela é um evento que não traz sinais na maioria das vezes. Então, o que a gente tem que trabalhar é em cima da prevenção para que a gente faça uma triagem para abordar todas as possíveis causas de morte súbita para dar segurança para a pessoa, principalmente, não só, mas principalmente na prática de esporte e exercício. Quando a gente, por exemplo, no caso dessa situação que eu citei, quer dizer, ele teve alguns desmaios depois da prática de exercício e isso não foi comunicado à mãe, ele pediu que não comunicasse e aí parece que um dos erros que chegou à tragédia, né? Isso, numa consulta médica a gente faz alguns questionamentos que são sinais premonitórios para a gente pensar numa hipótese numa condição possivelmente causadora de morte súbita, que é batedeira no coração, que chamamos de palpitação, dor no peito, desmaios, principalmente associado ao esforço. Então essas são informações que a gente chama importantes para a gente desconfiar, mas a ausência delas não significa que não possa ocorrer o evento de morte súbita. O primeiro sinal de uma morte súbita pode ser a morte súbita por si só, mas na presença desses sintomas, a gente liga ainda mais o alerta. Para você que não sabe, súbito é de repente, né? Então é uma morte de repente, inesperada na maioria das vezes. Agora, qual que é o processo para que a gente consiga prevenir de certa forma? O que é preciso fazer? Porque às vezes a gente vai começar a fazer uma academia e aí o preparador, o personal ou a própria academia exige, olha, passe por um médico, faça uma consulta regular. Quais são os elementos que a gente precisa ficar atento? Sim, a gente se baseia principalmente no que a gente chama de um tripé. Esse tripé é anamnese com um profissional da saúde médico, exame físico, o qual o médico vai fazer, né, durante a consulta, e no mínimo um eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma é só o mínimo. Com essas três ferramentas a gente consegue fazer uma boa triagem de condições possivelmente causadoras de morte súbita. As principais são as causas do coração, então são nelas que a gente acaba direcionando mais. E aí são algumas informações que a gente acaba verificando, por exemplo, no eletrocardiograma, uma alteração no eletrocardiograma já pode não só dar um diagnóstico de uma potencial causa de morte súbita, como prolongar também a investigação. Alteração na escuta do coração, pressão arterial, saturação de oxigênio, então esse é o exame físico. E na anamnese, presença dos sintomas que já foram citados e também o histórico familiar de morte súbita. Alguém que morreu jovem, tomando banho, jogando futebol, fazendo esporte, dormindo. Então a triagem da morte súbita é sempre passando por um profissional de saúde para fazer anamnese e exame
físico e também, no mínimo, um eletrocardiograma para estar fazendo essa triagem e cercando as possíveis causas. A anamnese é uma entrevista com perguntas e respostas tratando um pouco do histórico do paciente, é isso? Exato. A anamnese pergunta: quando você está treinando ou competindo, você sente alguma dor no peito? Você sente alguma falta de ar? Dá batedeira no coração? E aí essa falta de ar ou batedeira é aquela que você tem um mal-estar, passa mal, você precisa para a atividade que você está fazendo? Então é basicamente uma entrevista relacionada a sintomas que o paciente possa apresentar. Existe uma regularidade para se fazer esse tipo de exame, por exemplo? A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte, eles recomendam para todas as pessoas fisicamente ativas estarem fazendo um acompanhamento pelo menos anual, certo? Não significa que não possa ser feito numa janela menor, mas anualmente todas as pessoas fisicamente ativas precisam passar por uma avaliação médica para poder se exercitar com segurança. Ou seja, não é o caso do atleta, é o caso da pessoa que faz exercício regularmente. Isso, pessoas fisicamente ativas. Então, 100% das pessoas fisicamente ativas, sendo atleta ou não, tem que passar por essa avaliação médica. Sendo sedentário, está mais complicado ainda. Mais complicado ainda, exatamente, com certeza. Para início de prática de exercício também. Bom, eu fiz com 30, fiz com 40, queria fazer com 45, já cheguei no 46, não fiz ainda. Quer dizer, eu achei que eu estava sendo prevenido e na verdade não estou bem dentro da regularidade, né? O certo seria anual. Tá certo. Bom, o senhor falou que é possível, por exemplo, que o ecocardiograma exija uma nova investigação. Porque ele vai mostrar ali, talvez, uma ponta de um iceberg, eu vou precisar fazer um eco, vou precisar fazer uma coisa mais detalhada, é isso? Isso, porque em termos de pensar nas hipóteses que podem causar a morte súbita, que são as principais, as cardiológicas, as informações vai direcionar para uma coisa específica. Então, se eu estou pensando em alguma alteração da condução elétrica do coração, o nosso coração ele tem atividade elétrica, eu já direciono para um exame provavelmente mais específico, como o Holter. Se eu estou pensando numa alteração estrutural, anatômica do coração, como por exemplo um coração mais inchado, vamos dizer assim, um músculo maior do que o esperado, eu posso solicitar, por exemplo, uma ressonância magnética cardíaca. Então, essa é a importância da triagem inicial para aprofundar a investigação. O exercício, ele é uma prescrição praticamente unânime, né? Quer dizer, o sedentarismo, em tese, complica a saúde das pessoas. Mas há casos em que ele não é recomendado? Essa é uma informação muito importante. O exercício, ele é uma ferramenta terapêutica não medicamentosa. Então, o exercício físico, ele vem no tratamento de diversas doenças clínicas, não só do coração, mas de várias condições no ser humano. Então, o exercício físico, ele tem que ser adotado na rotina. O que a gente precisa fazer é trazer a segurança para a pessoa estar executando o exercício físico. E é para isso que passa no médico. E ainda assim, nesse contexto, as doenças do coração, como por exemplo infarto ou então uma pressão alta, a famosa hipertensão, o exercício físico ele vai entrar como uma medicação. Então, o exercício é remédio e como remédio ele tem intensidade, duração, frequência, volume e é para isso que tem que dar a segurança para a pessoa poder estar executando o seu exercício, o seu esporte. E ainda nas doenças do coração, isso não é uma sentença, muito pelo contrário. Então, você não significa que você tem uma doença do coração, você não possa fazer um esporte, um exercício físico. Pelo contrário, na grande maioria dos casos, você vai precisar fazer exercício para tratar essa condição. Só precisa fazer isso com segurança. Então, para resumir aqui, são raríssimas mesmo as condições em que está contraindicação absoluta, não pode fazer o exercício de jeito nenhum, mas isso é a exceção, é o raro. Percentualmente daria para falar? Percentualmente, eu vou para colocar em números aqui, para falar um estudo. Existiu um estudo de mais de 42 mil pessoas
que fez a triagem foram atletas, um estudo, se eu não me engano, italiano, pegou 42 mil pessoas. Foi feita a triagem, detectou alteração no coração em aproximadamente 800, quase 900. Desses 800, 900 com problema no coração, só 92 pessoas estavam contraindicadas fazer exercício físico. Então a gente está falando numa proporção de mais de 42 mil pessoas, numa triagem de mais de 42 mil pessoas, só 92 pessoas não puderam. Então isso é 0,2%. 0,02%. Mais ou menos essa taxa. A grande questão é o seguinte, pode parecer que é um número pequeno, mas como a gente está conversando aqui, a morte súbita, quando acontece com uma pessoa, ou com um parente, ou com um amigo, ou com um conhecido, é o nosso 100%. Então, a vida é o bem mais precioso, então a gente precisa dessa triagem. Mas a morte súbita, ela acaba por acontecer não em função do exercício, mas em função da desmedida, né? Isso, muitas vezes, nessas condições mais raras, o exercício pode ser o gatilho, e aí, em relação à prescrição de exercício físico, prescrição de treino, aí sim que a gente tem que ir subindo modular e titulando ali numa dose certa para cada pessoa. O que é intenso para mim, pode não ser intenso para você. Certo? Acho que o contrário é mais possível. Depende do que também. Doutor, assim, tem muita diferença, por exemplo, para o esportista de lazer, vamos dizer assim, para o atleta propriamente? Quer dizer, o acompanhamento deve ser distinto? A gente sempre... O atleta, ele é um atleta profissional. Ele é um ser humano, com a diferença de que a atividade dele, como ele paga as contas, coloca comida na mesa, o esporte ali, a modalidade esportiva. Então, a gente sempre parte do pressuposto que ele é um ser humano como todos os outros. A gente encara o atleta com um pouco mais de incisivo, um pouco mais de detalhes, porque existem adaptações no corpo humano frente ao treinamento físico, que o corpo vai se adaptando à medida que você vai treinando. Então, eu treinei hoje, estou um pouco mais eficiente. Treinei amanhã, estou um pouco mais eficiente. E isso, com o tempo, vai se somando e eu vou ficando mais eficiente. Então, isso é para o músculo, para o pulmão, para todas as partes do corpo. Não é diferente para o coração. Então, existem adaptações no coração referente ao treino, e aí a gente fica numa zona ali que acaba a diferença é justamente essa. Será que essa alteração ela é do treino? Então esse atleta treina muito e o coração dele ficou extremamente adaptado ao treinamento, cresceu bastante pelo treinamento, ou esse coração está grande, ele está alterado por uma doença do coração potencialmente causadora de morte súbita. Algo congênito, alguma coisa do tipo. Então é esse cuidado extra que a gente tem em diferença com a população geral. Existe alguma, vamos dizer assim, unanimidade ou consenso em relação à quantidade de prática esportiva? Quer dizer, antigamente a gente ouvia dizer assim, o esportista do final de semana não faz bem para a saúde, não vale. Hoje em dia eu leio alguns artigos que dizem que não, qualquer exercício é bem-vindo. Como é que é isso? Isso, a grande questão é a gente colocar a quantidade para aquela pessoa naquele momento. Então, como eu repetindo aqui, a gente tem que fazer exercício físico na nossa rotina. A gente só tem que colocar na dose certa ali, certo? Então, o sedentarismo, ele está associado à obesidade, infarto, diabetes, pressão alta e muitas complicações da saúde. Exato. Então, muitas complicações da saúde. Então, sedentarismo de jeito nenhum. Então, a gente tem que ter uma vida fisicamente ativa. E aí, essa questão da duração ou da intensidade, a gente tem que colocar num cenário de paciente por paciente. Então, mais a frequência, doutor. Por exemplo, se eu fizer no sábado,
e na quarta, ou enfim, só sábado e domingo, ainda assim é melhor para a saúde do que não fazer nada? Sim, porque vamos colocar a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca lá 150 minutos semanais no mínimo, pelo menos ali 3 a 4 vezes na semana, alterando entre treino de força e aeróbico. Essas são as recomendações. E aí, nesse cenário... Padrão ouro. Padrão ouro, porque isso é o que as pessoas têm que, todo mundo tem que atingir, fazer o checklist semanalmente lá para atingir essa quantidade. Então, a quantidade seria essa. Agora, nesse cenário que você colocou, né, no sábado e na quarta, então você não faz nada. E aí você não faz nada, partindo do pressuposto que é sedentário, e aí no sábado e na quarta você quer jogar 3 horas de futebol. Jogar 3 horas de futebol. Você quer ir lá na academia e pegar um peso que você não está acostumado. Então esse é o perigo, entendeu? Então é essa a questão que a gente tem que controlar. Eu sempre falo isso, né? Não tem sentido você, para esse risco que é controlado, você falar para a pessoa não treinar. Então, é ao contrário, a gente controla esse risco para dar segurança. Tá ótimo, doutor. A gente está chegando aqui no final do programa, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua prática cotidiana, né? Eu sei que o senhor tem uma clínica, tem as redes sociais, né? Que é o João A. Lombardi. Isso. Então, se a pessoa quiser saber um pouquinho mais, você escreve e orienta, né? Sim. Fica à vontade. Então, eu atendo, como foi falado, eu trabalho no alto rendimento com atletas profissionais, mas o meu atendimento aqui em Cuiabá e no estado são pessoas fisicamente ativas, então pessoas comuns que acabam treinando as mais variadas modalidades ali. Então, no meu dia a dia, o meu papel é justamente esse, dar segurança para a prática de exercício físico, e pessoas que possivelmente venham apresentar alguma doença, alguma patologia, poder estar treinando com essa segurança, seja ela a doença clínica que for. Então, esse é a minha missão e o meu papel aqui como médico do esporte. Tá ótimo, doutor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. O que a gente faz aqui é levar informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse programa você vê às 9h30 da noite, com reprise ao meio-dia e às 5 da tarde, também no YouTube, youtube.com/TV Assembleia MT. Fiquem com Deus e até a próxima.